noite, meus amigos. Meu nome é Douglas Stelete Aires Domingues. Eu sou o host aqui do Tributex. E o governo federal ele enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei que visa isentar todos aqueles que recebem até R$ 5.000. Foi publicado um material a respeito desse projeto de lei. Eu ainda não tive a oportunidade de verificar o texto do projeto de lei em si, mas eu vou comentar aqui esse material e as minhas percepções. Eu sou advogado tributarista, então posso falar com propriedade sobre o assunto. Então vamos analisar aqui o material que o governo federal disponibilizou para justificar esse projeto de lei e fazer o marketing, né? A gente está num período em que o governo ele lança primeiro o material de marketing, depois que a gente tem acesso ao texto do projeto de lei para analisar com mais profundidade e ver se há algum tipo de ilegalidade ou inconstitucionalidade, mas enfim, vamos analisar aqui o material de marketing enviado pelo governo federal, né? Ele começa aqui: IRPF, ampliação da isenção e tributação mínima de altas rendas. Então é um projeto de lei que vai afetar o imposto de renda da pessoa física. E o material começa aqui dizendo por que a tributação hoje é injusta. Realmente a tributação no Brasil é injusta. No geral, o Brasil tem muitas injustiças, né? E a tributação, de fato, é uma delas. Não vou dizer que eu concordo com tudo que está posto aqui nesse material, mas tem algumas discrepâncias realmente. E o governo traz a tributação média do professor, do jornalista, motorista. Vê que o motorista tem uma tributação de 2,2%, enquanto um policial militar, por exemplo, tem uma tributação de 9,8%. Você concorda com isso? É interessante esse material para você exercer o seu senso crítico sobre a tributação no Brasil. E ele diz aqui que a alíquota efetiva do imposto de renda no Brasil é de apenas 2,54% quando a gente está falando de alta renda, da alta renda abrangida pelo projeto de lei que a gente vai ver mais à frente, né? Ele continua aqui tratando da injustiça da tributação. Então a gente vê que é um material muito focado em justificar os motivos que levaram o governo federal, que ele pensa que era necessário apresentar esse projeto de lei, até para se justificar realmente para a população no geral. É até uma medida interessante porque explica os motivos que levaram à edição da lei e não apenas apresenta algo seco para o povo analisar, né? Então ele traz aqui o rendimento da população brasileira: 69,18% é de trabalho tributado, com alíquotas de até 27,5%, e faz um comparativo com o rendimento da alta renda, né, que são os rendimentos isentos, alegando que 5,27% apenas é de trabalho tributado. Então, o que esse gráfico está representando dizer que aqueles que possuem alta renda no Brasil, a maior parte dos seus rendimentos não são frutos do trabalho, mas sim desses rendimentos que seriam isentos. Mas que rendimentos seriam esses? Aqui, dentro de rendimentos isentos, não sei se aqui embaixo fala, não fala, né? Mas o governo federal ele fala em outros momentos que o foco são dividendos, né? E o que são os dividendos? Dividendos é justamente o fruto daquilo que um sócio de uma empresa recebe como lucro, né, e é distribuído para a sua pessoa física. Hoje no Brasil não se tributa dividendos, mas tem um motivo para isso. Durante muito tempo já houve a discussão dentro do Brasil se haveria necessidade de tributar dividendos, e durante essas discussões sempre ficou o entendimento de que esses valores já eram tributados na empresa. Veja, porque para você receber dividendos, você tem que ser sócio de uma empresa. Essa empresa ela tem que estar em funcionamento, ela tem que dar lucro para que esse sócio possa então aproveitar desses dividendos. E a pessoa jurídica ela já é tributada. Então, por isso que o Brasil, até o momento, sempre optou por não tributar os dividendos. E se a gente for trazer mais elementos aqui para esse gráfico, também deveria ser colocado aqui que a partir do momento que você é sócio de uma empresa, que você recebe dividendos, você aporta valores naquela empresa, e essa empresa ela emprega outros brasileiros, você está investindo no país de outras formas, está beneficiando o país de outras formas. Então não é porque
a pessoa tem a maior parte da receita fruto de dividendos, que ela não é produtiva para o país. É pelo contrário. Às vezes a pessoa que recebe dividendos, ela devolve muito mais para o país do que um trabalhador isoladamente falando. Né? Não estou falando aqui que o trabalhador não presta, mas o que eu estou dizendo aqui é que os sócios, os empresários, os donos de empresa que se propõem a abrir uma empresa, a empregar pessoas e recolher elevados tributos na pessoa jurídica por isso, arcar com uma elevada inflação na aquisição de materiais, enfim, com toda a dificuldade que envolve você ter uma empresa no Brasil. Então, um dos benefícios é justamente receber os dividendos com a isenção. Será que vai ser vantajoso? Será que essas pessoas vão continuar vendo como algo vantajoso ter uma empresa? Né? Qual vai ser o impacto dessa medida na opinião pública? Sem entrar aqui nos detalhes sobre se haverá de fato um aumento expressivo na tributação ou não, porque mais para frente no material a gente vai ver que o governo alega que não haverá um aumento da tributação global, considerando pessoa jurídica e pessoa física do sócio, mas a gente sabe que nem todo mundo tem esse conhecimento e se interessa por ter esse conhecimento, e a opinião pública vai ser a de que os dividendos passaram a ser tributados. Então, muitas pessoas que pensavam em empreender, principalmente pequenos empresários, eles vão, diante dessa notícia, desistir de empreender. Essa que é a grande realidade, mesmo que às vezes a preocupação dele nem tenha pertinência, mas a realidade no Brasil é essa, como aconteceu recentemente com a questão do Pix, né, que todo mundo ficou desesperado por uma situação que nem era aquilo que estava se ventilando na mídia, né, nas fake news, principalmente falando. E o governo traz mais uma publicidade do que fez em 2023 e 2024. Aí a gente começa a entrar na questão da isenção do imposto de renda. A isenção até R$ 5.000 foi uma proposta desse governo nas eleições passadas e é uma bandeira que o governo sempre vem falando que queria implementar no país, e a gente tem uma tabela do imposto de renda que ela não é atualizada desde 2015. Ou seja, se houvesse uma atualização efetiva da tabela do imposto de renda, a gente não precisaria estar falando em isenção e nem tratando isso como se fosse um benefício para a população. Na verdade, isso deveria ser considerado um direito, mas infelizmente o legislativo não atualizou a tabela e o judiciário não quis se meter nisso. O STF entendeu que não cabia a ele determinar a atualização da tabela, mesmo com a inflação corroendo a renda dos brasileiros. Então, a partir de 2023, o governo começou a dar descontos, embora na mídia tenha sido veiculada como isenção. Essa isenção que a gente está vendo aqui agora também ela vem através de descontos, a gente vai ver mais para frente, mas basicamente o governo aproveitou um desconto que já existia, que era o desconto simplificado. Quem faz a declaração do imposto de renda sabe que você pode fazer a declaração do imposto de renda optando pelo desconto simplificado, que confere a base de cálculo até determinado valor 20% de redução, com a atualização da tabela do imposto de renda para que um valor maior fosse de fato isento. Inicialmente o governo começou a adotar essa isenção somada ao desconto de 2 salários mínimos, e a gente vê aqui, por exemplo, no ano de 2023, a gente teve a isenção, de fato, da atualização da tabela, para que quem recebesse até R$ 2.112 fosse isento do imposto de renda. E você pode se perguntar, nossa, mas esse valor não é 2 salários mínimos. É justamente isso, porque para se chegar a 2 salários mínimos, você tem que somar, né, esse desconto opcional de R$ 528, que é referente à tributação simplificada, esse benefício da tributação simplificada que todo mundo já tem e já tinha, na verdade. Em 2024 esse valor
foi aumentado justamente para manter a isenção até 2 salários mínimos, porque veja, se a gente está falando de uma tabela que ela não foi atualizada para mencionar que todos aqueles que recebem até 2 salários mínimos seriam isentos, e o salário mínimo ele é alterado anualmente, então a gente está falando de uma tabela que tem que ser modificada anualmente também. E o governo veio fazendo justamente isso porque não houve a isenção de quem recebia até 2 salários mínimos. Era necessário uma engenharia ali, matemática, para que se chegasse a esse valor. Então, em 2023 teve uma atualização, em 2024 outra, agora em 2025 e a partir de janeiro de 2026, caso o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal aprove esse projeto da maneira que está, as pessoas que recebem até R$ 2.428,80 terão a isenção ali pela tabela, que já é a isenção que há hoje, mais o desconto opcional, que é a redução do desconto simplificado, e mais um desconto que vai ser integral aplicado sobre o imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000. E esse desconto ele vai ter o poder de zerar o imposto de renda dessa pessoa. Mas a gente vai ter uma situação bem estranha no Brasil, na verdade, né? Porque a gente tem a tabela hoje do imposto de renda e a gente vê que quem recebe acima de R$ 4.664,68 é tributado já na alíquota máxima em 27,5%, com uma parcela a deduzir aqui de R$ 896. Então, na verdade, parece que todas as outras faixas vão deixar de existir, porque o governo, quando ele responde perguntas e respostas sobre esse projeto de lei, ele diz aqui, né? Quais as alíquotas para rendimentos acima de R$ 5.000? As alíquotas progressivas permanecem 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. Só que essas alíquotas se aplicam a rendimentos acima de R$ 4.664,68. Então, se ele está me dizendo que todo mundo que recebe até R$ 5.000 será isento, aquela tabela perde a eficácia. Pelo menos é isso que eu estou entendendo. Ainda não tive a oportunidade de ler o texto do projeto de lei, não sei se está sendo feita alguma modificação naquela tabela em si, né, na lei que traz aquela tabela, mas o que eu estou entendendo desse material publicitário é isso, que a gente vai ter todo mundo que começar a pagar tributo já vai começar lá em 27,5%. Mas como é que vai funcionar esse desconto? Vamos fazer aqui na munheca. Vamos lá. Aqui tem a fórmula, né, que é os R$ 5.000, que é o rendimento dessa pessoa ali da primeira faixa, reduzido de R$ 607,20, que é o teto ali do desconto simplificado, a gente vai chegar a R$ 4.392,80, vezes 27,5, porque essa pessoa já estaria pela tabela normal desses 27,5% da alíquota, e deduzindo esse valor de imposto de renda de 896 aqui, que já é o desconto, porque no Brasil a gente tem a tributação por faixa, mas cada faixa vai tendo a tributação proporcional. Então esse desconto aqui é justamente para você ajustar e conferir de fato a progressividade. Por isso que a gente tem aqui na tabela esse percentual aqui da parcela a deduzir, que é para que o contribuinte não precise ficar fazendo, quanto que seria 7,5% de 2.259,21 até 2.826,65. Aí separa. Aí quanto seria 15% de 2.826,66 até 3.751,5. Aí separa, no final soma, né? Para facilitar o contribuinte nesse cálculo, é que a gente tem essa parcela a deduzir aqui do imposto de renda. Então aqui a gente teria que deduzir ela também desse cálculo que a gente está fazendo para verificar como vai funcionar esse desconto
a partir de 2026, caso o Congresso Nacional aprove, né, o projeto de lei. Então a gente reduz aqui 896 e vamos chegar ao imposto a pagar de R$ 312,02, que é justamente o valor que o governo diz que o contribuinte que recebe R$ 5.000 pagaria caso não tivesse o desconto. R$ 312,89. Teve algum erro aqui nos centavos, mas é justamente isso. O cálculo final vai dar R$ 312,89. Então, qual o desconto efetivo que o governo está trazendo? Ele está trazendo um desconto de R$ 312,89 do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000, isso considerando quem recebe 5.000, porque se você recebe 4.500 e pagaria um imposto menor que isso, você só vai ter o desconto até o valor que você pagaria, mesmo sendo menor do que R$ 312,89, mas então o governo está trazendo esse desconto fixo. E a partir de R$ 5.000, a partir de R$ 5.500, esse desconto ele vai caindo. Aí se aplica 75% de desconto, 50% de desconto, 25% de desconto, até zerar esse desconto para quem recebe a partir de R$ 7.000. E o desconto é exatamente esse valor de R$ 312,89, porque veja, quem recebe 5.500 pagaria R$ 436,79, mas com a aplicação de 75% do desconto. Peraí, primeiro tem que fazer os 75% do desconto. Aqui, vezes 3, 234,66. 234,66 menos 234,66. A gente vai chegar a 202,13, que é justamente aqui o imposto final a pagar. Ou seja, quem recebe a partir até R$ 5.000 vai ter esse desconto integral, e a partir de R$ 5.500 vai tendo a redução, caindo para 75, 50, 25 e 0, sobre esse primeiro valor aqui total descontado, que é 312,89. Ou seja, ao meu ver, parece que o governo jogou essa tabela aqui, fez uma gambiarra para jogar esse escalonamento aqui. Eu não fiz o cálculo, né? Mas para jogar esse escalonamento aqui para a partir de R$ 5.000. Mas ao invés de atualizar a tabela do imposto de renda, ele aplicou esse desconto, desconto em cima de desconto, e veja que em relação ao desconto simplificado é um desconto opcional. Então, na verdade, esses cálculos aqui que o governo está apresentando só vão servir se forem pessoas que recebem até R$ 7.000 e caso essas pessoas utilizem a declaração pelo desconto simplificado. Se ela fizer a declaração normal, com as deduções legais, o valor já não vai ser esse. Você tem que ver se é válido para você utilizar simplificado ou não. No programa hoje, quando você vai fazer a declaração do imposto de renda, você já tem essa informação, então é bem tranquilo, né? Aí ele traz aqui como é que será em 2026, com a aprovação do PL. Aí vem trazendo a tributação por faixa. Você vê, né, que tem a isenção total. Aí a partir do momento que passa de R$ 5.000, aí a isenção já é parcial. E a partir de R$ 7.000 você já não vai ter isenção nenhuma. Claro que você vai aproveitar os benefícios da tabela progressiva, porque a progressividade é justamente isso, você paga de acordo com as faixas, com a aplicação das alíquotas dentro das faixas. Senão, por exemplo, vamos supor que uma pessoa que recebesse até R$ 3.000 pagaria 7,5%. Aí passou a receber 3.001.
essa pessoa vai pagar 7,5% sobre 3.001? Não, ela vai pagar mais do que 7,5% só sobre 3.001? Não. A alíquota maior ela vai ser aplicada só sobre o valor que excede a faixa, ou seja, sobre R$ 1 nesse caso. Aí é assim que a gente aplica a progressividade aqui no Brasil. E a outra grande iniciativa do governo com esse projeto de lei é a tributação da alta renda. Então, ele está dizendo aqui que haverá uma tributação mínima de 10% sobre a renda anual acima de 1,2 milhão. Entre 600 mil e 1,2 milhão, o percentual será crescente de 0 a 10%. Ou seja, o governo bateu o martelo e ele considera que as pessoas que recebem acima de 50 mil reais por mês se enquadram no conceito de alta renda. E ele traz aqui alguns exemplos: executivo, investidor, empresário, sócio, e logo em seguida um comparativo da tributação hoje para a tributação em 2026. Quem será abrangido pela tributação mínima da alta renda? Apenas 141 mil contribuintes, 0,13% contribuintes do IRPF. Então a gente vê aqui que a gente tem realmente uma desigualdade grande, né, no Brasil. Então 0,13% dos contribuintes recebem acima de 50 mil reais, considerando as parcelas que o governo federal está trazendo aqui nesse projeto de lei. Rendimento superior a 600 mil por ano tem alíquota efetiva média de apenas 2,54%, passarão a ter a alíquota efetiva média de apenas 9%. Não é imposto novo, apenas patamar mínimo para o IRPF. E ele diz aqui que exclui dessa base de cálculo para verificação de quem é alta renda e tributação mínima, é excluído o ganho de capital, a herança ou doação em adiantamento da legítima e os rendimentos recebidos acumuladamente. Rendimentos recebidos acumuladamente é quando você recebe em um ano calendário, por exemplo, a gente está em 2025. Se eu recebo hoje rendimentos de anos anteriores que eu deveria ter recebido em 2020, 2021, 2023, 2024, esses rendimentos são considerados rendimentos recebidos acumuladamente. Isso é muito comum quando você entra com ações judiciais para discutir questões trabalhistas, por exemplo. Quando você entra discutindo vencimentos de períodos passados, se você ganha essa ação trabalhista, você vai receber em um ano calendário futuro. E quando você recebe esse valor, a tributação ocorre como rendimentos recebidos acumuladamente e você tem que oferecer esse valor à tributação, e não faria sentido realmente esses valores serem considerados para fins de alta renda, porque são rendas esporádicas, não são rendas regulares. O ganho de capital é quando você vende um bem imóvel ou um outro bem e tenha o ganho de capital, a diferença positiva entre o custo de aquisição e o custo de alienação. A herança também, você recebe de forma esporádica, não recebe todo mês. E os rendimentos recebidos acumuladamente, embora sejam frutos de valores mensais regulares que deveriam ter sido pagos, eles são pagos de uma vez só, de forma excepcional, e você deve oferecer a tributação pelo número de meses. Você tem a opção de oferecer tributação por outras formas, mas geralmente é mais interessante você tributar pelo número de meses. Então acho que é isso. Então a gente vai ter aqui uma alteração. Está sendo proposta uma alteração pelo governo federal interessante para fins de tributação da renda, que vai aumentar, de certa forma, essa isenção, né, para as pessoas que recebem até 5 mil reais. Trouxe a tributação da alta renda, que o governo está dizendo aqui que não é um imposto novo, então a gente não está falando do imposto sobre grandes fortunas, mas sim da espécie do próprio
imposto de renda, mas houve essa segregação. Quem tem alta renda vai passar a pagar mais tributos, focando em dividendos, que eu, sinceramente, preciso pensar mais, pois não é só os pontos negativos que o governo pontuou. Como eu disse no início desse vídeo, os dividendos, quem paga dividendos são sócios de empresas que estão investindo no país, que se propõem a abrir uma empresa, e é super difícil hoje você ser empresário, né, diante do governo com essa ânsia arrecadatória. Essas são medidas, de certa forma, para amenizar o impacto nas contas públicas dessa isenção que está sendo oferecida. É como se o governo estivesse dando, olha, eu estou dando a isenção, mas eu preciso dessa receita, então eu vou ter que aumentar de outro lado. E ele optou por aumentar dessa galera que recebe acima de 50 mil reais, deduzidas essas parcelas que a gente falou agora há pouco: ganho de capital, herança, doação e rendimentos recebidos acumuladamente. Ou seja, esses rendimentos, esses ganhos esporádicos que não são regulares, o governo excluiu ali da base de cálculo para verificar quem é alta renda. Aí aqui ele traz a questão que eu mencionei lá no início do vídeo, que a tributação conjunta da empresa e da pessoa que recebe dividendo nunca ultrapassará 34%. Aí fica a pergunta, será? Não sei, né? Mas, como eu disse, eu ainda não tive a oportunidade de ler o projeto de lei. E eu vou trazendo aqui no YouTube. Eu posto mais vídeos no meu Instagram, então se você não me segue ainda, me siga, é @aires.domingues.adv. Eu vou deixar o arroba aqui embaixo, então você pode me seguir. Lá eu posto mais coisas por falta de tempo mesmo, né? Como eu disse, eu sou advogado tributarista, eu exerço a profissão, eu advogo de fato, então eu faço esses vídeos entre um trabalho e outro, e acaba me faltando tanto tempo assim para fazer com mais regularidade. Mas me segue lá no Instagram, que aí lá eu consigo postar um vídeo mais rápido, comentar mais rapidamente uma novidade no mundo jurídico tributário. E claro, eu tenho o meu programa também de podcast, Tributex Podcast, que é super legal, vai ao ar geralmente de 15 em 15 dias, os episódios regulares são de 15 em 15 dias, e você pode acompanhar no Spotify, aqui no YouTube. Não tem vídeo, por enquanto é só áudio, mas é bem legal, vale a pena. Se você trabalha com direito tributário, se você gosta de direito tributário, se você estuda, se alguma coisa na sua vida te leva a consumir esse tipo de conteúdo relacionado ao direito tributário, vale super a pena. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.